Vocês já pararam pra pensar que a lei da atração não passa de fé? Isso mesmo, é você acreditar tanto em algo que aquilo acaba acontecendo, acaba se realizando. Eu vou ler agora aqui pra vocês um versículo curtinho da Bíblia, onde ela fala disso, que é o Mateus 17:20. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Que profundo, né? Um grão de mostarda, não sei se vocês já chegaram a ver, mas ele é muito pequenininho. Ele representa como a fé, por mais que ela seja frágil e pequena, mas se você acreditar, se você prosseguir naquilo, ela vai crescer e vai criar raízes e ficar forte. E algumas pessoas podem achar que é loucura, que é ficção, que lei da atração não existe, mas eu vi ela acontecer na minha vida de diversas formas e eu deixei isso registrado, né? Desde muito nova eu gostava de escrever diários, eu comecei com meus 10 anos de idade. Minha inspiração foi o filme da Barbie chamado O Diário da Barbie, onde a Barbie ela é uma adolescente comum numa escola que é apaixonada pelo cara popularzinho da escola. E ela resolve com as amigas delas comprarem alguns objetos. Ela compra uma pulseira e com essa pulseira vem juntamente um diário, né? Um diário mágico. E ali a Barbie começa a escrever tudo sobre a vida colegial dela, sobre os objetivos dela, sobre a vida dela. E ela percebe que conforme ela vai escrevendo, aquelas coisas vão se encaixando, vão se realizando, ela vai criando mais autoconfiança. E ela passa realmente a acreditar que aquele diário é mágico, é coisa de outro mundo. E aí no dia da formatura dela, que esse é um dia muito importante, onde eles iam fazer uma apresentação muito importante, ela trava porque ela perdeu esse diário. A inimiga dela escutou que ela achava esse diário mágico, ela pegou esse diário e escondeu. E aí ela fica desesperada, tipo, como é que ela vai fazer aquele show? Ela acha que não consegue. Então ela pega um bloquinho de papel e começa a escrever: querido bloquinho de papel. E depois ela acaba entendendo que, a verdade, o diário ele nunca foi mágico. Nunca. Muito pelo contrário, era só um pedaço de papel comum, era só um caderninho comum onde ela escrevia. O que realmente era mágico era a força da palavra, os pensamentos dela. Quando ela escrevia aquilo, aquelas coisas acabavam se tornando realidade. Nunca foi magia. E sim a fé que ela tinha naquelas coisas. Isso é doideira. Como isso pode existir, né? Não é maluco quando você para pra pensar sobre isso? E alguns exemplos que eu tenho, vou falar um primeiro que ele é bem sentimental pra mim, que foi quando eu era mais novinha. Os natais da minha tia eram natais mágicos, eram natais de filme. Juntava todas as crianças ao redor de uma árvore de Natal lindíssima, toda iluminada, e lá os adultos davam os presentes para as crianças. E depois de abrirmos os presentes e tudo mais, íamos ceiar numa ceia, num banquete, todo mundo ali junto, família, primos brincando. Era algo mágico. E a minha avó, ela era o elo que lhe conectava, que fazia todo mundo se juntar ali. Só que ela estava muito, muito doente. E eu lembro de implorar a Deus e escrever no meu diário que eu queria muito que ela durasse pelo menos mais aquele Natal, que ela passasse mais aquele Natal conosco. E ninguém achou que fosse realmente possível ela aguentar mais o Natal. E ela conseguiu. E aí no mês de fevereiro, no início de fevereiro, ela chegou a falecer, né? Mas aí eu vi o poder da palavra. Depois teve outras coisas, voltada para coisas pessoais, objetos e tudo mais. E um dos objetos que me deixou embasbacada foi que eu sempre gostei muito de jogar. Gostava de jogar. Só que eu só tinha um computadorzinho Peba, Samsung. Ele não era muito bom. E eu jogava LOL, era jogadora de LOL. Não era só LOL que eu jogava outros joguinhos online e tudo mais. E aí, mas o LOL era o auge, assim. E esse computador começou a pifar e eu comecei a ficar muito frustrada. Eu levei no técnico, mas não tava tendo solução, realmente, porque o computador não foi feito pro jogo. Não aguentava aquele jogo, eu tava forçando a barra e o computador tava indo de base. E aí eu peguei e falei, não, tá bom, eu quero um computador, preciso de um computador, porque eu já ia começar a faculdade. Então eu vou juntar um dinheiro pra comprar esse computador. Só que todo mundo sabe que computador, notebook bom é caro, muito caro. Porque se você comprou barato, você vai ficar, putz, tipo, eu não trabalho, eu só ganho mesada e é muito pouquinho. Como é que eu vou juntar esse dinheiro? Aí eu fiquei realmente sem saber muito o que fazer. Aí eu lembro que eu comecei a juntar. Aí eu tava com a meta de pelo menos comprar um computadorzinho de 3 mil, né?
Mas aí eu comecei, né, a fazer a lei da atração. Eu peguei algumas imagens. Eu peguei mais de um computador que eu achei muito legal. Era um computador game. Eu fiquei, nossa, que computador maravilhoso. Só custava mais de 5 mil reais. E pra minha realidade naquela época era um inacessível. Inacessível pra mim. Não tinha como eu conseguir comprar um computador de 5 mil reais. Mais de 5 mil reais. Mas eu peguei, eu só quero um computador e então vou imprimir essa foto. Aí eu imprimi a foto, recortei, colei no meu diário e deixei o tempo passar, o ano passar. Tentando juntar meu dinheirinho. E aí foi quando aconteceu uma grande bênção em nossas vidas. Minha mãe ganhou um dinheiro muito grande. E aí ela me presenteou com esse notebook. Exatamente, gente. Eu não falei, tipo, era exatamente o notebook que eu queria. Sabe o que é mais louco? Que quando a gente foi escolher, eu falei, mãe, eu quero esse computador aqui. Mais de 5 mil reais. Eu falei, mãe, ele é muito bom. E ela ficou assim, porque minha mãe nunca me deu nada nesse valor. Nunca. Tipo, minha mãe, eu te falei, né, que tipo, pra ela me dar, nunca me deu um celular. Ela não me dava um celular. Eu juntava dinheiro pra comprar meu celular, porque ela achava que o celular digital na época era perda de dinheiro, que não servia. E aí eu tinha esquecido. A gente comprou um computador, fiquei muito grata, muito feliz. E eu tinha esquecido o que eu tinha escrito no meu diário. E aí passou um tempo, eu fui lá olhar. Foi o exato computador que eu imprimi, recortei, colei, que eu comprei. E eu nem fazia ideia que era o exato computador. Gente, eu não vou deixar mentir, ele tá bem aqui do meu lado. Que é esse computador game da Lenovo. Maravilhoso computador, inclusive. Muito bom, me serviu por muitos anos, até hoje eu uso ele. E eu comprei em 2021 pra faculdade. E ele é pra jogo também, né, game. Eu joguei, nossa, fiz essa parte de faculdade. Ele nunca me deu realmente problema, sabe? E ali foi uma das coisas que me deixou, tipo, caraca, então realmente é real. Aí, hoje, eu fui pegar o diário pra ver, né? Porque todo ano, geralmente, eu faço uma lista de objetivos pra aquele ano, de coisas pra atrair aquele ano. E esse foi de 2021, né? Aí eu falei e tudo mais. Beleza, aí eu vi aqui de 2022 pra mostrar pra vocês. Conquista, aqui ó. Eu gosto de imprimir. Conquistas. Eu, primeiramente, coloquei pra passar em primeiro lugar num concurso que eu tava fazendo, tava estudando bastante. Só que eu não consegui passar, só tinha 3 vagas, eu fiquei em 22º lugar, mas aí foi... Devia ter estudado mais, né? Outra coisa que vocês vão ter bastante é bunda. É porque eu sempre gostei muito de fazer academia. E aí eu coloquei lá que eu queria uma bunda bonita, né, gente? E aí eu consegui isso, gente, fazendo academia, eu sempre pratiquei bastante. Outra coisa foi relacionamento. Assim, gente, não peça. É muito perigoso, na verdade, você pedir relacionamento na lei da atração. Eu pedi um cara muito gentil, amoroso e que fizesse academia, que fosse meu maromba. Consegui, mas aí depois terminamos e enfim. É perigoso, tá, gente? E aí, eu coloquei, meu corpo está cada vez mais bonito e saudável. Isso é real, aconteceu. Eu pedi poucas coisas, eu fui bem humilde em 2021. Depois veio o ano de 2023. Tava de novo passar em concursos. Gente, eu não passei porque nem teve os concursos que eu coloquei, não teve esses concursos. Fui tapeada. Que era o concurso da CEMED de 2023, não teve concurso nenhum, até hoje acho que não teve. E aí uma das coisas que eu pedi foi morar sozinha. Morar sozinha em um belo e confortável apartamento. Minhas coisas são tão bonitas e organizadas, sou mais cuidadosa com elas. São minhas conquistas, compradas com o meu dinheiro e eu estou tão feliz. Gente, eu sempre fui uma pessoa um pouco desorganizada, bagunçada. Mas hoje em dia eu estou morando num lindo apartamento, confortável. Não é lá essas tipo grande e tal, mas hoje eu tenho muito mais cuidado com as minhas coisas, muito mais zelo. E eu estou muito realizada com esse apartamento. E tudo que tem, e tipo, a maioria das coisas que tem aqui foram compradas com meu dinheiro, foram minhas conquistas, e me orgulho muito, muito mesmo disso. E são coisas assim tão importantes pra mim, que quando aconteceu minha segunda mudança, os caras não tiveram cuidado. E ralou toda a minha geladeira. Eu confesso que quando eu cheguei no meu trabalho, minha geladeira toda ralada, eu chorei muito, muito, porque foi minha primeira coisa extremamente cara pra mim, né, gente? Recém-jovem, não morar sozinha, que eu havia comprado uma geladeira frost free. Eu fiquei muito mal. Muito mal. Não me... Outra coisa que pedi de novo, gente. Ela é viciada em academia. De novo, corpo bonito, bumbum. Beleza, eu mantive meu shape, gente, mantive. E outra coisa que eu pedi também, sou muito grata por não ter mais medo de dirigir, né, no caso, pilotar. Agora eu faço
isso muito bem e é maravilhoso poder ir para onde eu quero. Muito obrigada mesmo. Exato. Eu tinha tirado minha carteira, tinha tirado carro e moto, né? Mas só tínhamos moto. E eu perdi o meu medo de pilotar. Eu andava de moto pra cima e pra baixo, sendo que no início eu fiquei realmente com medo, né, gente? Era uma coisa nova. Agora veio o ano de 2024. Tá. Sou muito grata. Vou mostrar aqui pra vocês. Sou muito grata por ter um salário acima de 4 mil. Eu conquistei isso. E sou muito grata por ter conseguido investir mais de 6 mil. Eu consegui. Eu confesso que quando eu voltei aqui e eu vi isso, me deu vontade de chorar, porque eu tinha esquecido que eu tinha colocado essas metas. E são coisas que eu, na minha antiga realidade, eu acreditava que seria impossível, sabe? Eu sei que pra algumas pessoas pode não ser nada, tipo, ai, troco do pão. Mas pra mim, o esforço, entende? Foi muito prazeroso, cara, quando você conquista suas coisas assim, sozinha, sabe? Muito bom. Outra coisa que eu coloquei que sou muito grata por minha mãe conseguir comprar um ótimo carro. E eu não tenho medo de dirigi-lo, muito pelo contrário, dirijo pra todo canto. Tá, minha mãe conseguiu comprar o carro, sim, nesse ano ela conseguiu comprar. Graças a Deus, um carro incrível. E eu estava perdendo medo de dirigir, só que eu fui embora de onde eu morava, do meu estado. Então hoje em dia, eu não me sinto tão segura assim pra dirigir, eu tava aprendendo, gente. Mas ela conseguiu comprar o carro. E outra coisa que eu pedi foi um cabelo bonito, assim. Não sei vocês, eu considero meu cabelo até que bonitinho, gente. Nada... E claro, esse ano eu também fiz metas novas. Como vocês podem ver, as minhas metas não são nada mirabolantes. São tudo realmente voltados pra coisas bem objetivas que eu queria muito na minha vida. E 2026 eu não fiz. Infelizmente eu não fiz meta nenhuma. Quer dizer, eu fiz assim, mas não foi que nem eu costumava fazer, sabe? Tipo, põe mais e tudo mais. E eu nem sei onde é que elas estão. Isso me fez sentir culpada. Porque a gente não consegue ver muito bem a evolução, sabe? Quando você coloca essas metas e depois você volta pra ver se você conseguiu realizá-las e tudo mais, tem coisas que realmente eu não consegui ainda. Concurso, eu nem sei se não quero, porque concurso é meio complicado, né? Te prende muito em um lugar. Quando você escreve e se coloca no papel, fica muito mais fácil de visualizar. E lei da atração não é simplesmente você pedir aquilo pra se realizar. É você escrever e condicionar o seu cérebro a seu o subconsciente, é o segredo de tudo, o seu subconsciente buscar realizar aquilo pra você, porque sabe que é aquilo que você quer. Então, você mal pensar, você está caminhando pelo caminho que você deve seguir para conquistar aquelas coisas. Por exemplo, eu queria guardar um dinheirinho, eu queria guardar uns 6 mil reais. Eu sabia que aquele era o meu objetivo. Então eu comecei a começar a juntar dinheiro todo mês. Todo mês eu tinha que ir lá de forma regrada juntar um dinheiro. Eu condicionei meu cérebro para aquilo. As questões de academia, nossa. Gente, desculpa, mas eu amo academia. E eu queria um corpo bonito, eu queria aquele corpo, eu queria aquela bunda, né? Desculpa falar. Então eu fiz o quê? Foquei na academia também. Tipo, não foi perfeito, não foi aquela coisa, ai meu Deus, que perfeição, conseguiu tudo que ela queria, do jeito que ela queria, não. Mas foi uma forma que eu consegui. Às vezes eu não conseguia conquistar a meta inteira, consegui conquistar a meta pela metade, tá tudo bem, gente. Sempre tem um novo ano, um novo recomeço, a gente pode tentar de novo, pode conseguir. Aí tu pode me perguntar, gente, qual é a melhor forma de manifestar? Assim, eu vou falar o que funcionou comigo, tá? Funcionou comigo. E eu vou só dar um ênfase aqui que o meu diário, eu não considero apenas um lugar para desabafar sem ser julgada, mas eu considero também uma conversa com Deus. Eu considero como se fosse um bate-papo com Deus ali, sabe? Eu conto as coisas pra Ele por meio do meu diário e eu desabafo. Porque, de certa forma, eu senti que eu não podia confiar muito nas pessoas. Ah, as pessoas te decepcionaram. Não, tipo, geralmente, sinceramente, é só uma falta de confiança que eu tenho nas pessoas. Então, eu sempre me sentia muito mais segura e confortável em desabafar com pedaços de papel do que com pessoas. Pois é. Então, basicamente, eu considero uma forma muito interessante de manifestar que funcionou comigo e eu me senti bem. Foi imprimindo as imagens, como eu fiz aqui, né? E escrevendo como se eu já tivesse obtido aquilo. Por exemplo, sou muito grata por meu salário ser acima de 4 mil. Naquela época, meu salário era acima de 4 mil, acima de 4 mil. Não era. Muito pelo contrário, eu ganhava, tipo, muito pouco. Um salário mínimo era nessa faixa etária aí, ou menos que um salário mínimo, tá?
Eu trabalhava bastante. Mas eu já agia como se eu já tivesse chegado naquela meta, sabe? Essa é a virada de chave, é você se sentir como se já tivesse conquistado aquilo. É você agir como se tivesse conquistado aquilo. Porque as coisas vêm e você não se conformar com aquilo que você tem, gente. Sejam extremamente gratos a tudo que você tem. Tudo. Sério, eu sou muito grata por tudo que eu passei na minha vida, porque me ajudou a chegar onde eu tô, me ajudou a ser a pessoa que sou hoje. Mas não se conforme. Não se conforme. Busque sempre melhorar, evoluir. Busque a Deus. Pode ser que tem pessoas que acreditam em outros deuses, então busque o seu Deus, ou seja, ateu, não sei. Mas eu acredito muito que quando você tem fé, você pede a Deus, você segue o caminho para conseguir conquistar aquilo. Porque não adianta só pedir e ficar esperando sentadinho, porque as coisas não vão cair do céu. Gente, não vão. Deus, ele precisa ver que você está se esforçando, que você está indo atrás, porque ele vai perceber na sua real vontade e vai lhe ajudar, lhe dar direcionamento. Sou muito grata por ele, sinceramente, porque se não fosse por ele, eu não sei o que seria de mim. Então, faça isso. Compre um caderninho, gente. O meu caderno é um caderno super baratinho que eu comprei. Tipo, não deve ter sido nem R$20. Um caderninho simples. Eu comprei um pequeno só. Ele é pequeno. Ele não é o compridão. Tipo, ele é um tamanho... ele não é pequeno e nem grande, tá? Ele não é o tamanho de um caderno normal, de altura. Ele é um pouco mais baixo. E aqui, nossa, esse aqui eu tenho desde 2022. Depois eu troquei, tá? Desde 2021, desculpa. Em 2025 eu só escrevi uma vez. E depois eu troquei de diário, 2021 até 2025, sei que. E foi o suficiente. Me sentia bem, senti ouvida, escutada. E me ajudou a perceber que eu estava sim evoluindo, eu não estava estagnada. Que eu sim consegui conquistar aquelas coisas que eu queria. Eu digo, gente, não desista dos seus sonhos. Vocês podem conquistar tudo que vocês quiserem. Tudo que vocês quiserem. Basta você acreditar, ter fé e ir atrás. Ter fé nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Se você se manter firme, essa fé ela vai se enraizar, ela vai crescer e ela vai prosperar. E você vai prosperar junto. Se você sentiu que esse vídeo lhe ensinou alguma coisa, fez você sentir alguma coisa, curte, compartilha, comenta aí se você tem alguma opinião sobre. Bye, bye.